Boa noite, pessoal. Mais uma vez estou eu aqui. Vamos agora, meu nome é professor Sandro Teles, professor da matéria de português. Só lembrando, tá? Agora há pouco a gente fez o comentário da prova objetiva. Agora nós vamos fazer um breve comentário sobre a prova de redação, ok? Professor do Colégio Alube. Lembrando, nosso caderno é o caderno azul, beleza? A proposta de redação trazia o seguinte: com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija de texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Viver em Rede no século XXI, os limites entre o público e privado, apresentando proposta de conscientização social que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Bom, antes da gente começar propriamente dito falar alguma coisa sobre o tema, temos que lembrar que quando se trata de texto dissertativo, a predominância é da terceira pessoa, por mais que ele diga que para a defesa de seu ponto de vista, construídos ao longo de sua formação, apresentando aí, no caso, um caráter pessoal, prime sempre pela questão do uso da terceira pessoa, ok? A impessoalidade sempre em textos dissertativos, inclusive os argumentativos, impera a impessoalidade. Lembremos-nos também que o Enem pede, afirma que redação de 7 linhas, com até 7 linhas, é considerada insuficiente e receberá nota 0. Portanto, e outra, como é que você constitui um texto com até 7 linhas? Numa dissertação, o ideal é que ela apresente ali, entre 30 linhas que foi o apresentado, aproximadamente umas 25 linhas, distribuídas de 3 a 5 parágrafos, ok? Em que, no primeiro parágrafo, você apresente as ideias, o que a gente chama de o tema, né, no caso propriamente dito. Lembrando que no tema você não pode apresentar palavras ou trechos dos textos, nem muito menos do próprio tema em si. Não pode ser apresentadas palavras, porque isso faz com que a sua redação seja penalizada. Outra. O que houve? Beleza. Desculpem aí, galera. Então vamos voltar aqui. Nós temos, então, vocês terão que redigir essa redação em até 5 parágrafos, ok? Atenção à letra. Letra tem que ser legível. Não me interessa se a sua redação foi escrita com letra de forma ou se foi escrita com letra cursiva. Lembre-se, ela tem que ser legível, obedecendo as regras gramaticais, que são a questão da coesão, a questão da coerência, que seria o sentido, evitar o uso de palavras chulas, jargões de lugar comum, ok? E aí, entrando propriamente dito no tema da redação, que ele fala: viver em rede no século XXI, os limites entre o público e privado. Aí eu faço uma pergunta. A rede social, principalmente como a questão do Facebook, Orkut, Twitter, está aí para poder escarafunchar e entrar exatamente na vida das pessoas, ou com que as pessoas acabem se expondo dentro da rede em relação à sua vida. Aquilo ali, a partir do momento que é colocado em rede, se tornou público. Mas tem certas coisas que são privadas e que não deve ser trabalhado aí dentro das redes, principalmente redes sociais. Quando a gente fala rede, não é só rede social, mas sim a internet em geral, ok? Então aí vem a pergunta: até onde é público? Até onde é privado? Se privado corresponde à questão de situações da vida privada, da questão pessoal, então isso daí, a partir do momento que é colocado em rede, passa a se tornar público, deixando de ser o privado. Como isso realmente fere a questão dos direitos humanos? Ou se não fere, em que pontos não são feridos? Como conscientizar a sociedade a respeitar os direitos daquilo que é privado em relação àquilo que foi colocado em meio social, em meio da rede, no caso da rede aí, que foi disponibilizado? É isso que vocês têm que tomar cuidado, ok? Lembrando, a dissertação, obrigatoriamente, tem que apresentar o quê? Texto impessoal, parágrafos, no mínimo 3, introdução, desenvolvimento, conclusão, ou até 5, introdução e último, conclusão, e 3 parágrafos para o desenvolvimento, ok? Não deixem de atentar para o que pede.
a questão de ser a tinta até 30 linhas, o tipo argumentativo. Vale lembrar que em provas do Enem anteriores, em diversos lugares, inclusive no DF, as pessoas, por não terem sido orientadas sobre o que vem a ser um texto dissertativo argumentativo, acabam colocando aí um texto de cunho narrativo descritivo. Se você fugir à tipologia textual, você infelizmente está negativado. Sua nota de redação vai ser 0, porque você foge à proposta típica dada aqui, que no caso é atender ao tipo textual dissertativo argumentativo, ok? E outra questão, quanto à questão da correção da redação do Enem, vocês não podem também abordar ali questões da vida cotidiana, do senso comum, aquilo que é televisionado, aquilo até mesmo que faz parte da sua vivência, ou algo que aconteceu com o vizinho, com o parente. Isso não deve ser colocado ali. Ou se for de uma maneira genérica, sem mencionar no aspecto narrativo. Ok? Fica aí mais uma vez falando a questão do uso da terceira pessoa, singular ou plural, para impessoalizar o seu texto. Não se esqueça, fugir do tema, que é falar da vivência na rede social, na rede no século XXI, os limites entre o público e o privado, e a questão de você ter que propor a conscientização social a respeito dos limites dos direitos humanos. Se você foge do que a temática exige, você, infelizmente, também recebe uma nota 0, pois a fuga do tema é dada como eliminação. Ok? Fique por aqui mais uma vez, um abraço, até uma próxima oportunidade.